E aí, meus amores do primeiro ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa nessa quarentena e se cuidando, tá bom? Bora lá começar a nossa aula. Eu vou fazer uma revisão do primeiro capítulo, né, da primeira parte do módulo, que é o futuro com o Will e o futuro com o Going To, que foi o último assunto que nós vimos na sala, mas teve a quarentena e a gente não pôde dar continuidade. Eu vou fazer essa revisão porque caso vocês tenham alguma dúvida ou caso vocês não lembrem, esse é um momento de tirar as dúvidas ou dar refrescada da memória. Eu coloquei esse assunto no quadro, vocês copiaram no caderno, alguns tiraram foto. Então seria interessante se vocês acompanhassem, né, com a anotação. Depois a gente vai ver os verbos modais, que está na página 41. Então, é isto, nossa aula hoje. Então bora lá. Então, o futuro com will, que também vai ser conhecido como o futuro simples. A gente vai usar o futuro com o auxiliar will em 3 situações. Para expressar opiniões sobre o futuro, esperanças e predições. Ou seja, coisa que a gente não está completamente certo sobre. A segunda vai ser decisões espontâneas, que são decisões que a gente toma no momento da fala. E o terceiro, promessas e acordos. Então, bora ver um exemplo de cada um. Então, para expressar opiniões, exemplo 1. Então, a gente tem aqui na primeira frase. Real Madrid will be the next world champion. Real Madrid será o próximo campeão mundial. Italian corruption will finish one day. A corrupção italiana irá acabar um dia. Então, eu estou expressando opiniões sobre o futuro, sobre uma esperança ou algo que eu não tenho tanta certeza, né? No nosso caso aqui, que o Real Madrid vai ser o próximo campeão mundial, não entendo nada de futebol, então é só um exemplo qualquer, aleatório. E a corrupção italiana irá acabar um dia. Então, eu estou fazendo aqui, manifestando minha opinião. Eu não tenho tanta certeza sobre se isso vai acontecer realmente no futuro. Então, eu vou utilizar o futuro simples com o auxiliar will. A segunda vai ser decisões espontâneas. Decisões que a gente toma no momento que a gente está falando. Então, it looks heavy. I will carry for you. Isso parece pesado e eu carregarei para você. Então, imagina aí a situação que você vê alguém carregando uma pilha de livros e você oferece ajuda. Então, você não tinha planejado aquela decisão antes, você tomou ali naquele momento. Então, usamos o futuro simples. A segunda. Everything on the menu looks delicious. I will have the pizza, please. Tudo no cardápio parece saboroso. Eu vou pedir a pizza. Então, a situação de você estar no restaurante, na pizzaria, ali na Free Chic, e ver o cardápio de pizza de calzone e decide pedir a pizza. Você tomou uma decisão ali no momento. E a terceira, que são promessas e acordos. Então, don't worry, I will help you with your homework. Não se preocupe, eu te ajudarei com sua lição de casa. Então, só para vocês perceberem que isso daqui é a forma contraída, tá? O will é isso aqui, esse 2L. Então, eu estou fazendo uma promessa nessa frase, estou fazendo um acordo com você. Então, ó, fica tranquilo que eu vou te ajudar na atividade. Então, uma promessa, um acordo, eu uso o futuro simples. If you do that again, se você fizer isso novamente,
I will make a complaint to the director. Eu farei uma reclamação para o diretor. Então, eu estou fazendo uma promessa, né? Um acordo. Ó, se você fizer tal coisa, eu irei tomar essa atitude. Bom, agora a gente já viu as 3 formas, né, que a gente vai usar o futuro simples. Agora a gente vai ver como é que é formado. Ele vai ser formado pelo sujeito. O sujeito da frase vai ser aquele ou aquela que produz a ação, que pratica a ação. Seguido do auxiliar, que vai ser o will, e seguido do verbo, que indica qual ação o sujeito está fazendo ou ele está recebendo, né? Mr. Brown will ask the students to stay after class today. O Sr. Brown, meu sujeito, irá pedir aos estudantes para ficar depois da aula hoje, ou para os alunos ficarem depois da aula hoje. Então, eu tenho sujeito, auxiliar, will, e o verbo ask. A forma negativa, a gente só vai acrescentar o not depois do auxiliar. Então, como todo tempo verbal no inglês, anotem isso. Quando a gente quer fazer uma negação, a gente vai botar o not depois do auxiliar. Apenas isso. Então, Mr. Brown will not let the students go home early today. O Sr. Brown não deixará os alunos irem para casa cedo hoje. Então, quero fazer uma negação, acrescento o not depois do auxiliar. Na forma interrogativa, assim como todo tempo verbal, quero fazer uma pergunta, o meu auxiliar vai vir na frente do meu sujeito. Então, will Mr. Brown assign any kind of extra work? Irá o Sr. Brown passar alguma atividade extra? Então, auxiliar, sujeito, seguido do verbo. Então, vocês podem estar se perguntando se o auxiliar will ele vai ter uma tradução. Ele vai ter a função na frase de deixar o verbo no futuro. Então, eu poderia falar, o Sr. Brown passará uma atividade extra, ele deixará os alunos ficarem, de forma afirmativa. Então, irá pedir. Então, eu estou deixando o meu verbo no futuro. Pedirá. Aqui eu estou colocando na negativa. Então, ó, não deixará. E na interrogativa, irá o Sr. Brown passar. Ou o Sr. Brown passará alguma atividade. Então, a função dele na frase é colocar o verbo no futuro. Ele em si, ele sozinho não vai ter uma tradução. E aí a gente tem a forma contraída. A gente pode auxiliar o sujeito, ou a gente pode auxiliar, meu Deus. A gente pode juntar o sujeito com o auxiliar, que aí só é colocar o apóstrofo e os 2 L. Apenas isso. Se for o nome de alguém, Amanda irá viajar. Amanda, apóstrofo, 2 L, travel, que vai ser a mesma coisa de Amanda will travel. Na negativa, a gente vai juntar o not com o will. Então, I will not, I won't. You will not, you won't. He, she, it won't. We, you e they won't. Então, se eu quero juntar o meu auxiliar com o not, vai ser essa forma aqui, ó. W-O-N apóstrofo T. E aí agora vem o futuro com going to. Ignora essa página 39 aqui, viu? Não tem nada a ver.
Foi erro de digitação meu. A gente vai usar o going to nas seguintes situações. Para a gente falar de planos futuros, coisas que a gente já decidiu. Então, já decidi em algum momento que daqui a um mês, daqui a 15 dias eu vou fazer tal coisa, por exemplo. Para fazer predições baseadas em uma evidência e para falar de algo que vai acontecer, um aviso. Então, a gente tem aqui o primeiro exemplo para falar de planos no futuro, coisas que a gente já decidiu. We are going to clean the house this Saturday. Nós vamos limpar a casa este sábado. Ou nós limparemos a casa este sábado. Então, é uma coisa que eu já decidi há algum tempo, que sábado vai ser o dia que eu vou limpar a minha casa. A próxima. Felipe is going to play for our soccer team in the championship. Eu botei futebol aqui 2 vezes na tradução, mas enfim. Felipe irá jogar no nosso time de futebol no campeonato. Então já está decidido que ele vai jogar. Então eu já tomei essa decisão e ela vai acontecer no futuro. Assim, o segundo ponto, para fazer predições baseadas em uma evidência. Então, bora lá. That car is too fast. O carro está muito rápido. Aquele carro está muito rápido. It is going to hit the tree. Ele irá bater na árvore. Então, eu estou vendo ali que o carro está na velocidade absurda e que ele vai bater na árvore. Então, eu estou falando algo com base em uma evidência. My red roses are brown and dry. Minhas rosas vermelhas estão marrons e secas. They are going to die soon. Elas irão morrer em breve. Então, eu estou tendo uma evidência que as minhas rosas estão secas e que ela vai morrer ali no futuro. Eu estou falando com base em algo. E a terceira, voltando aqui, para falar de algo que vai acontecer, no caso de dando um aviso. Be careful, tenha cuidado. You are going to spill the coffee on you. Você irá derramar café em você. Então, a pessoa está com a xícara cheia de café e está balançando a mão. Eu estou dando um aviso, cuidado que talvez o café caia aí. We are going to crash. Watch out. Nós iremos bater. Cuidado. Então, mais uma vez, dando um aviso. Como é que a gente forma as frases? A gente vai ter o sujeito, que a gente já sabe que é quem pratica a ação na frase, seguido do verbo to be, que o verbo to be vai ser o nosso auxiliar. Então, no futuro simples, o nosso auxiliar era o will, e o nosso auxiliar aqui no going to vai ser o verbo to be. E aí a gente vai ter o going to seguido do verbo. Então, bora lá. The kids are going to have a test tomorrow. As crianças farão um teste amanhã. Então, sujeito, verbo to be, que é o nosso auxiliar, seguido do going to e o verbo. Então, o nosso auxiliar é o verbo to be e o que vai botar a frase no futuro aqui vai ser o going to. Na negativa, eu vou botar o not depois do meu auxiliar, que no caso é o verbo to be. Então, the kids aren't going to have a test tomorrow. As crianças não farão um teste amanhã. Por que eu botei aren't aqui? Porque eu juntei
o verbo to be are com not. Então, a forma contraída é essa. Na interrogativa, como a gente já viu que o verbo to be é o nosso auxiliar, e eu quero fazer uma pergunta, eu coloco ele no começo da frase. Então, are the kids going to have a test tomorrow? As crianças farão um teste amanhã? Então, auxiliar, sujeito, going to e verbo. E aí, aqui, só uma curiosidade. A estrutura do going to pode ser substituída por gonna, principalmente em situações coloquiais. Gente, eu tô dando aula e meu gato tá aprontando todas aqui na cozinha. Então, eu posso substituir o going to por gonna em situações informais. Então, essa é uma abreviação que é usada desde o século XIX e é utilizada principalmente em músicas, em diálogos do dia a dia. Então, para quem costuma ouvir música ou assistir filme ou série em inglês, já viu ou ouviu essa palavra, o gonna, que é a abreviatura do going to. Então, what are you gonna do to solve the problem? O que você vai fazer para resolver o problema? Então, veja que até aqui nessa pergunta, ó, mesmo usando a abreviação, eu tenho o verbo to be e o sujeito. You. Então, what are you gonna? Eu poderia falar what are you going to do? Mas eu posso abreviar. I am gonna ask a friend to help me. Eu vou pedir para um amigo me ajudar. Ou I am going to ask. E agora a gente vem para a última parte da nossa aula. Então, se vocês quiserem fazer uma pausa agora no vídeo, beber uma água, fiquem à vontade, mas voltem. Então, a gente vai ver os modal verbs, que são os verbos modais. Então, eles vão acompanhar os verbos principais da frase para expressar uma ideia particular. Então, vocês podem abrir o módulo na página 41, bem no topo da página. Uma parte cinza, preta, enfim, não sei que cor é essa. Preta. Eu traduzi o textinho, tá, que tá aí. Então, bora lá. Os verbos. Will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to e have to são normalmente chamados de modais auxiliares. Então, você provavelmente já usou, viu ou ouviu sobre eles. Eles são usados com outros verbos para expressar permissão, possibilidades, certeza, habilidades, desejos, obrigações e etc. Então, essa é a tradução do textinho que está aí, do lado esquerdo. Tá? Tem o número 1 e tem um textinho. Essa é a tradução. E aí, vem agora as frases. Do lado direito, da parte de cima do livro, tem várias frases. Cada frase dela... Rapaz, hoje tá demais, viu? Cada frase dessas são com verbos modais. Só que eu coloquei a explicação deles antes das frases para vocês poderem entender melhor. Então, as duas primeiras frases usam o verbo modal can. O verbo can significa poder e ou conseguir. E ele vai ser usado em várias situações. Quando a gente quer falar sobre possibilidade, capacidade ou habilidade, uma permissão ou um pedido. E agora a gente vai para os exemplos que está aí no livro. A primeira frase é I can play the guitar and I can speak Spanish and English ability. Eu posso tocar violão e eu posso falar espanhol e inglês. Então, o can nessa frase indica habilidade.
Oh, sim, é isso mesmo. Vem a terceira frase, que é o verbo would. Então, a gente vai usar o would para fazer um pedido educado, um convite, e ele pode também transformar o verbo principal em um condicional. Então, Julie would be an extraordinary companion for Gabe in Brazil. Possibility. Julie poderia ser uma companhia maravilhosa para Gabi no Brasil. Então, está indicando aqui uma possibilidade, né? Então, o would, como a gente viu aqui, ele vai expressar, além de um pedido educado, ele vai transformar o verbo em condicional, que é o que ele está fazendo aqui. O verbo é o verbo be, que é o verbo ser, ou estar. E ele está transformando, ó, poderia ser ou seria uma companhia maravilhosa. Would you give John's phone number? Polite request. Você poderia me dar um número de telefone de John? Um pedido educado. Ou você me daria o número de John? Aí a gente vai para a próxima, que é um must. Então, ele vai ser usado para expressar uma obrigação de maneira incisiva ou uma dedução. Ele pode ser traduzido como ter, dever e precisar. I must go now. I have to do my homework. Obligation. Eu devo ir agora. Eu tenho que fazer minha tarefa de casa. Então, must é algo que você tem que fazer mesmo, uma obrigação. Então, I must go, eu tenho mesmo que ir, ó, já deu minha hora, tchau. You must go to the Pantanal next vacation. Suggestion. Você deve ir ao Pantanal nas próximas férias. Uma sugestão. Mas não é uma sugestão de, olha, você devia ir, tá? É uma sugestão mesmo, assim, ó, você deve ir, você tem que fazer isso nas suas próximas férias, senão elas não vão valer de nada. Quando será que teremos férias, né? Depois dessa quarentena? Não sabemos. Alan is not in class today. He must be sick. Tomara que não seja coronavírus. Probability. Alan não está na aula hoje. Ele deve estar doente ou ele provavelmente está doente. Eu errei aqui na digitação, mas seria probabilidade, tá, gente? Tá, provavelmente. Socorro. O should vai ser usado para expressar um conselho ou exprimir uma expectativa, uma obrigação mais fraca. Ele pode ser traduzido como teria que, deveria ou deve. Então, uma obrigação mais fraca seria, você deveria pegar a sombrinha porque vai chover amanhã. Ou dar um conselho, e você deveria ir ao médico, por exemplo. O exemplo que tem aí no livro é: Should I call my English teacher and tell her I will be late? O will aqui no futuro. Asking for advice. Eu deveria ligar para minha professora de inglês e dizer a ela que eu irei me atrasar? Pedindo um conselho. Então, eu tenho aqui os dois assuntos, né? Eu tenho aqui um verbo modal seguido do futuro simples. Lucas is going to study during the weekend. He should do well on the exam. Probability / expectation. Lucas irá estudar durante o fim de semana. Ele deverá se sair bem na prova. Uma probabilidade, uma expectativa. You might
Vai ser usado para indicar uma probabilidade remota ou uma permissão formal. E pode ser traduzido como talvez, pode ser que e poderia. Julie might travel to Brazil with Gabi. Possibility. Julie deve viajar para o Brasil com Gabi. Possibilidade. Agora eu escrevi certo. Então, algo remoto, tá? Nessa frase aqui, estou indicando algo que pode acontecer. Tipo, talvez possa ser que Julie viaje para o Brasil. E o could vai expressar uma habilidade no passado, uma possibilidade, fazer pedidos de forma mais educada. Então, o could vai ser mais educado que o can. Vamos colocar assim, em graus de formalidade. Fazer uma dedução. Ele pode ser traduzido como poderia, era capaz de e podia. Então, you should ou you could talk to Mr. Tavares about your problem. Suggestion/advice. Você deveria ou você poderia falar com o Sr. Tavares sobre o seu problema, uma sugestão, um conselho. Então veja que essa foi a nossa aula. Um assunto pequeno, leve, dá pra pegar assim, tipo, não é um bicho de 7 cabeças. Então, o que a gente viu? A revisão do futuro com o will e do going to e os verbos modais aqui na página 41. Eu vou passar a atividade da página 41 e da página 42 e vou colocar lá no Clip Escola explicando como é que é para fazer. Vocês vão perceber, vocês vão notar que algumas atividades do módulo eu não vou passar porque elas precisam do CD elas são atividades de listen, atividades de escutar. E eu não tenho como reproduzir o CD, porque meu notebook não reproduz. Então, meus amores, eu vou passar as atividades que dá para fazer sem esse... Ai, meu Deus, esqueci a palavra agora. Sem esse material, ok? Então é isto. Um beijo e um queijo. E até a nossa próxima aula.